Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. I don't know that there's a flag left in a pocket. False start. Number 78 offense. 5-yard penalty remains. Second down. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast de número 88 do Black Yellow BR. Bom, como vocês estão notando, tem uma pequena substituição hoje. O Danilo não comandará o programa hoje, então, na ausência dele, eu me incumbi dessa tarefa. Já adianto que não tenho a voz aveludada do Danilo e também não tenho o carisma do Ricardo, mas é o que tem para hoje. Então, meu nome é Germano Coutinho e para fazer o programa comigo hoje, eu tenho a presença do nosso amigo Caio Melo. Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um podcast Black Yellow Brasil. Vamos falar dessa vitória em cima do Tampa Bay Buccaneers e o que vem a seguir. Muito bem, muito bem. Então, como o Caio já adiantou, esse podcast nós vamos começar falando do jogo do Monday Night Football da semana 3, que aconteceu contra o Tampa Bay Buccaneers, lá em Tampa, em uma situação um pouco complicada antes do jogo, né? Muita chuva, muitos relâmpagos, o clima não estava nada legal, mas na hora do jogo, o Papai do Céu deu uma amenizada e o jogo conseguiu rolar bem, sem maiores problemas. O jogo terminou com um placar de 30-27 para os Steelers, a primeira vitória na temporada. Então, diante disso, já que foi nossa primeira vitória, vamos começar com alguns pontos positivos do jogo de hoje. O que é que você manda, Caio? O que é que você achou de ponto positivo no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers? Olha, eu vou começar de um jeito bem simples. Eu vou começar por Special Teams. De ponto positivo, Ryan Switzer é um cara especial. Assim, a gente já vinha vendo ele tendo bons retornos nos últimos jogos, mas ontem ele, além de ter 2 bons retornos de punt, ele teve um retorno que para mim foi deu a segurança para a gente ganhar o jogo. Um punt muito bom de Bryan Anger, que muito provavelmente ali iria parar na linha entre as 10 jardas finais do campo. Não só o Switzer foi capaz de acompanhar a trajetória da bola, como recebeu o punt e ainda retornou para a linha de 32 jardas. É uma coisa que a gente não sabia o que era ter um bom retornador, e eu acho que finalmente a gente acertou e achou o cara que tá ali para poder fazer o papel de special teams sem botar Antonio Brown ali no risco de sofrer uma lesão retornando. E o upside disso tudo é que a gente ganhou também em slot receiver aparentemente confiável. Ele anotou um touchdown ontem também recebido pelo Big Ben, e também vem fazendo algumas jogadas corridas ali na posição de running back no backfield. Movendo aí pro ataque, partidaça do Big Ben. Assim, todo mundo fala do Road Ben, como ele vem sendo nocivo para os Steelers nas campanhas fora de casa nos últimos anos, e parece que esse Road Ben tá ficando meio sumido. A gente tá recebendo um Big Ben muito tranquilo e muito preparado para esses jogos ultimamente. No ano passado a gente teve, depois daquele início bem complicado do ataque, um road bem interessante, e esse ano, tirando aquele jogo do Cleveland, claro, a gente só teve um jogo fora de casa, esse foi o segundo, o jogo de Cleveland, a gente pode, a partir de agora, começar a dizer que o clima atrapalhou muito, e atrapalhou mesmo, porque atrapalhou o QB deles e atrapalhou o nosso QB, isso ficou muito claro. E Big Ben teve uma partida muito boa ontem. Ele ditou o ritmo do jogo a todo tempo. O Bell faz falta sim, mas no momento dessa ausência do Bell, Big Ben chamou a responsabilidade de ditar o ritmo do jogo para si e vem controlando o ataque de uma maneira incrível, conseguindo conversão de third down longo, achando James Washington, um rookie, para passes espetaculares no meio do campo, Vince McDonald ajudando muito, outro cara aí no ponto positivo no nosso ataque, teve uma partida espetacular. Vince McDonald dando uma opção bem interessante em rotas curtas aí no meio do campo. Inclusive ontem quem viu o jogo viu que ele anotou um touchdown espetacular numa bola que ele recebeu ali para umas 10, 12 jardas e correu a um total de 75 jardas para o touchdown.
Então, assim, é um ataque que vai se achando, a vida pós-Bell, sim. É um ataque que vai mostrando aí que o Ben não deixou de ser o seu ponto central e ele vai chamando a responsabilidade. E não podia deixar de falar a noite espetacular de Juju, mais uma. Big Ben, número 2 em jardas aéreas na NFL, atrás apenas de Ryan Fitzpatrick, que tem um total de mais de 1.200 jardas. Big Ben com 1.140 jardas em 3 semanas de NFL, contando aquela partida desastrosa de Cleveland na chuva. Eu acho um número bem interessante, muito bom. Ficar de olho aí, esse ano do Big Ben pode ser um ano muito bom pro nosso quarterback. Mudando para a defesa, alguns pontos positivos. Um deles talvez não seja unânime, mas é algo que eu queria destacar, que é a partida de Bud Dupree. Por mais que ele tenha os seus defeitos, tenha suas jogadas bem criticáveis, bem discutíveis aí, ele teve sim umas boas jogadas de pass rush, boas pressões, teve jogadas que jogou bem contra o jogo corrido, conseguiu alguns tackles for loss nesse jogo. E não dá para deixar de falar aqui o pick six dele. Acho que foi um cara que foi determinante para o resultado final, ainda que não tenha sido espetacular overall. Foi um cara que foi determinante para o resultado final do jogo. Então é um cara que ainda está no contrato de rookie, está no seu 4º ano da liga, e qualquer coisa que a gente possa ver como upside para ele, como algo que a gente possa se abraçar e ver que a pick pode estar pode estar evoluindo, pode passar a ser uma pick interessante que seja renovado e fique nos próximos anos. A gente viu nesse jogo um Bud Dupree um pouco diferente, um pouco mais agressivo do que nos últimos anos. E para terminar, destaque da defesa aí, achei uma partida interessante de Bostic. Achei que ele foi mal em alguns lances, mas a partir do segundo período fez uma partida bem interessante, de razoável para boa. Pass breakup em marcação contra o Tyrann, várias jogadas que conseguiu parar o jogo corrido atrás da linha de scrimmage ou não deixar ter muito ganho. Além disso, teve o passe desviado para interceptação, conseguiu o sack. Então é um cara que vinha sendo muito criticado, vinha muito mal, mas mostrou uma partida, mostrou uma desenvoltura interessante para essa última partida contra o Tampa Bay, o ataque aí bem dinâmico de Tampa Bay. E para terminar, muito obrigado Joe Hayden pela sua volta saudável, porque é impressionante a diferença que faz ter Joe Hayden em campo. Ele não só eleva o nível da secundária, como ele eleva também a possibilidade de splash plays. Aquele pass breakup dele no terceiro quarto, num bom passe de Ryan Fitzpatrick para Chris Godwin, foi simplesmente fenomenal. Aliás, foi no segundo quarto, perto do final do segundo quarto, foi fenomenal. Evitou um touchdown que foi imprescindível para o resultado final do jogo e ainda devolveu ali a bola para os Steelers pontuar no final do segundo quarto. Então, overall, aí a defesa teve uma partida mediana para baixa, mas teve seus pontos positivos. Eu achei muito interessante essa sua última colocação, Caio, dizendo que a defesa teve uma partida de mediana para baixo. Eu concordo com isso, mas vou deixar essa parte aí para os pontos negativos, a gente comenta mais. Quanto aos pontos positivos, acredito eu que você já passou pela grande maioria, concordo em tudo que você falou até agora, que o Ben tá jogando muito, que o Switzer foi uma belíssima adição do coaching staff, que o Joe Hayden faz a diferença na secundária e por aí vai. Então, além das pessoas, dos fatos que você já destacou, eu só queria trazer mais algumas coisas que eu notei. Primeiro, eu achei que foi um ponto positivo a reação que o Antonio Brown teve. A gente sabe que na última partida, quer dizer, no caso, contra o Kansas City Chiefs, teve aquele problema na sideline, que ele gritou com o Randy Fitcher, que é o nosso coordenador ofensivo. Então, teve esse drama todo depois do jogo, dele no Twitter, enfim, que a gente também já comentou bastante e muito bem no podcast passado. E assim, ele teve números que pro Antonio Brown não são muita coisa, 50 jardas, um touchdown, mas enfim, é um cara que teve uma produção um pouco menor do que o normal, pelo menos das temporadas passadas, mas em nenhum momento eu vi ele fazendo PT, ele dando chilique, então pra mim isso já é positivo. A gente sabe que o Antonio Brown é uma diva, mas contanto que ele continue com a produção
produção que ele tem em campo é algo que a gente, entre aspas, se sujeita, que a gente aguenta, né? Então acho que a reação dele, ou melhor, a falta de reação, talvez da pouca produção no campo que ele teve comparando com os anos anteriores, foi um ponto positivo para mim. Outro ponto positivo, esse eu fico na dúvida se é positivo, se é neutro, mas enfim, eu vou incluir nesse bolo também, foi o desempenho da linha ofensiva, que apesar de não ter sido um destaque no jogo, ela para mim se portou muito bem, levando em conta que estávamos sem 2 titulares, no caso, o David De Castro e o Marcus Gilbert, ou seja, basicamente o nosso lado direito inteiro da linha era reserva. No lugar do De Castro entrou o BJ Finney e do lado do Gilbert, uma coisa que até me surpreendeu, entrou o Matt Filer. A linha ofensiva como um todo cedeu 3 sacks no jogo, mas diante desses 2 desfalques que eu acabei de falar, eu acredito que a gente pode botar a linha ofensiva como um ponto positivo também, pelo menos que superou as expectativas. E por fim, meu último ponto negativo do jogo, eu vou fazer uma menção ao James Conner, e não pela participação dele nas corridas ou nos passes. Eu vou fazer uma menção para ele na questão da proteção ao quarterback, na proteção ao Big Ben. Isso me chamou bastante atenção, porque em muitas jogadas, como eu falei, a linha ofensiva estava desfocada, o James Conner era utilizado como um bloqueador extra. Ele tinha que ajudar o linha ofensiva em bloquear o adversário. E muitas vezes ele fez isso muito bem. Em outras vezes, ele também foi extremamente bem, pegando aquele cara extra, aquele cara que vem no blitz, o blitz pickup, como se fala. Então, foi um ponto positivo do jogo dele que muita gente não nota. Quando você pensa no running back, você pensa muito mais em produção ofensiva, em corridas, em yards per carry, em recepções e por aí vai. Mas eu acho que esse ponto do jogo dele, nesse embate contra o Tampa Bay na segunda-feira, foi algo louvável. Ele foi muito bem protegendo o Big Ben e isso me chamou bastante atenção. Então, acredito eu que depois desses pontos positivos que a gente falou, a gente pode passar, infelizmente, né? Chegou aquela hora de passar para os pontos negativos do jogo. Tiveram várias questões que nos deixaram coçando a cabeça em vários momentos, mas eu vou deixar você começar, Caio. Diga aí o que você achou de pontos negativos desse jogo. Vamos lá, começar ponto negativo, também vou começar pelos Special Teams. Primeiro, Jordan Berry, simplesmente não dá. Eu acho que a gente tá batendo na tecla aí há mais de 3 semanas já, desde da pré-temporada, que a gente fala que talvez o Jordan Berry não seja o nome para estar nesse time dos Steelers, não ser o nosso Panther. A gente viu o Steelers trazer competitividade para o roster durante a off-season, durante a pré-temporada. A gente viu um cara ser mais consistente que ele, que foi o Weil. A gente viu o Weil ir embora, ir para os Vikings, vem tendo média melhor que o Jordan Berry, e ainda assim o front office dos Steelers não faz uma mudança. É um cara que a gente já vem batendo bastante, mas chega um ponto que a gente simplesmente não sabe mais o que falar, porque está muito claro para todo mundo que a resposta para essa posição aí não é o Jordan Berry, não é. E já passou da hora da gente fazer a troca na posição, eu acho que todo mundo concorda com isso. Contra Chris Boswell, mais uma partida do Boswell que faltou bastante confiança para ele. É um cara que era marcado por passar muita confiança, por ser praticamente automático até a linha de 50 jardas. E parece que ele meio que perdeu isso. Ele tá um pouquinho, não tá bem abaixo do que ele vinha sendo, caindo aí a porcentagem de acertos dele, errou até PAT, coisa que era muito raro ver o Boswell errar. E, velho, assim, no meu ponto de vista, eu acho que vale aí, como Tomlin falou, é uma fase. O Boswell é um puta de um kicker e a gente tem que ter paciência, porque acabou de dar um contrato pro cara, ele tem quase 7 milhões de dead money no cap, caso seja cortado, então não tem escolha, vamos abraçar o cara aí, ver se ele ganha confiança e volta a ser o que era antes dessa temporada. E bola pra frente. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta ao normal. Ponto negativo do ataque, eu vou discordar de Germano aqui. Eu não achei uma boa partida da OL. Mas eu também não vou bater muito na OL, justamente pelo fato de ter tido 2 reservas nesse jogo. A gente jogou sem o David De Castro e o Marcus Gilbert, right guard e right tackle, ou seja, o lado direito da linha estava meio manco.
e não foi uma partida muito boa, mas uma de Villanueva, e é por isso que eu vou bater um pouquinho na OL. Não foi porque os dois reservas deixaram a desejar, mas foi porque o Villanueva não vem tendo bom desempenho nesse ano, e foi mais uma partida que eu achei que a OL não teve um desempenho que me agradou. E o Villanueva fez parte disso, cedendo muita pressão ali do lado dele, Big Ben se desenrolando várias vezes no pocket. Então eu acho que, vindo de um cara que é para ser titular e é para ser confiável, que é titular e é confiável, enquanto dos outros lados a gente não viu tanto erro quanto, pelo menos eu não vi tanto erro do Fowler quanto eu vi do Villanueva nesse jogo, é preocupante. E Villanueva é o nosso left tackle titular há 2 anos, então ele não pode estar mais cometendo esse tipo de erro que ele vem cometendo nas últimas rodadas. Tirando isso, acho que no ataque não tem nenhum ponto negativo, tirando esses dois aí. Na defesa, tem uma lista enorme de ponto negativo na defesa, né? Mas não vou me alongar muito. Vou dizer muito claro quem for de ponto negativo nessa defesa. Para mim, Vince Williams fez uma partida fraca, bastante fraca, péssimas leituras, se perdendo muito na marcação. Não gostei dele, acho que ele tem muito mais a contribuir do que ele mostrou em campo na partida de ontem. E Vince Williams é aquele cara que pode muito bem ser um cara importante para essa defesa, fazendo o simples, que é o que ele faz, mas a partir do momento que ele se perde no campo do jeito que ele se perdeu ontem, a gente está bem vulnerável, principalmente contra jogadas aí pelo meio do campo. Outro destaque negativo, não pode deixar de ressaltar Artie Burns e Colt Sensabaugh, já que dividiram ali a quantidade de snaps de right outside cornerback. Os dois foram muito mal. Juntando os dois, tiveram uma atuação de 13 passes na sua direção, na direção dos dois, juntando 10 foram completados, 2 touchdowns e 192 jardas. É um número bem patético, bem alto, inadmissível para uma defesa que está precisando melhorar contra o jogo aéreo. E não é à toa que o Artie Burns foi para o banco, porque as suas atuações vinham sendo pífia, e não é à toa que entre o Sensabaugh e a gente fica com a sensação de que é pior ainda. Então é algo que eu não vejo o Steelers melhorando rapidamente nas próximas semanas. Eu não sei o que vai ter que ser feito para melhorar aquilo ali do lado direito da nossa defesa, mas tem que dar um jeito. Eu não sei se botar mais ajuda do safety. Sean Davis vem sendo um cara razoavelmente bom nessas últimas partidas, mas até aqui simplesmente não há confiança em relação a Artie Burns e Colt Sensabaugh. E para encerrar, uma coisa que me irritou muito ontem, infelizmente pela ausência do Morgan Burnett por causa de sua lesão, e eu achei que isso fosse ser um ponto ok, porque a gente ia ver mais do Terrell Edmonds, que fez uma partida boa ontem, foi ver muito Nate Burley entrando em campo. Ele entrou muito em campo, e todas as vezes que ele entrou em campo teve jogada cedida do lado dele, teve jogada cedida em cima dele, a marcação sempre estava frouxa nele. Então, Nate Burley é um cara que foi contratado para ser Special Teams Demon e entrar raramente na defesa, e a gente tá vendo o snap do cara na defesa e está sendo simplesmente muito danoso, muito danoso. O 31 entrou, e cada vez que eu vi um 31 em campo eu sabia que era jogada em cima dele e que ele ia ceder. Então, essa ausência do Burnett, por motivos de Nate Burley entrando em campo, foi bem negativa. A questão da OL é como eu falei, Caio. Eu não sabia exatamente se botava como ponto positivo ou não, mas eu queria citar. E como você mesmo disse, se você achou que foi negativo, eu talvez puxe um pouco mais pro lado positivo, porque eu achei que eu acho assim que nenhum OL na NFL vai ter um bom desempenho sem 2 titulares, ainda mais 2 titulares do nível que a gente sabe que o De Castro e o Gilbert têm. Por isso que eu puxei um pouquinho mais pro copo meio cheio, né, pro lado positivo da história. Mas também concordo com o que você falou nos pontos negativos. Além desses que você disse, eu também vou trazer mais alguns. Vamos lá, pontos negativos do jogo. Primeiro, no ataque. Simplesmente o desempenho do ataque no segundo tempo. O ataque não conseguiu fazer nenhum ponto no segundo tempo. Ele, não digo que foi exatamente anímico, até porque o Boswell errou o field goal, enfim. Então, assim, chances a gente até teve. Mas é algo para ligar o pisca-alerta, porque o ataque simplesmente não pode parar de produzir no segundo tempo. A gente parou de produzir, não conseguiu mais pontos, e Tampa Bay quase que conseguiu a vitória. Ficou a 3 pontos da gente. O Germano, só um ponto rapidinho, desculpa te interromper.
Só um ponto rapidinho. Boswell, se ele não tivesse cometido os erros que ele cometeu ontem, a gente teria exatamente uma posse de diferença aí de um placar para eles, né? Seria 3 pontos do field goal que errou, mais um ponto do extra point. A gente teria 7 pontos na frente deles e teria tido uma partida bem mais tranquila. Justamente. O Boswell com certeza foi um dos pontos mais negativos desse jogo, sem dúvida alguma. Então, além dessa questão do ataque, que simplesmente não funcionou muito bem no segundo tempo, pelo menos em questão de pontos, que foi algo que me preocupou bastante, porque nos próximos jogos isso não pode voltar a acontecer. A gente abriu uma vantagem considerável no segundo quarto, enfim, no primeiro tempo como um todo, mas no segundo tempo, terceiro e quarto quartos, a gente apenas teve que manter essa vantagem. A gente não conseguiu alongá-la, o que me preocupa bastante. Outro ponto negativo, em minha opinião, é a defesa. Você falou bem no começo do programa, Caio, que a defesa ela teve uma partida de regular para ruim. Eu concordo. Pelo seguinte, várias questões da defesa me incomodaram. Tivemos alguns pontos positivos, que o Bostic foi bem, que o Joe Hayden foi bem, enfim. Mas a defesa como um todo, ela não me pareceu muito segura, assim como não tem parecido nessa temporada, exceto talvez o jogo contra os Browns na primeira semana. Talvez quem vai olhar os stats do jogo pense que eu estou mentindo, que eu estou ficando doido, porque uma defesa que consegue 3 interceptações, consegue pick six e por aí vai, que talvez a pessoa pense que essa defesa realmente jogou muito bem, mas não foi o caso. Eu acho que esses stats de turnover tem uma explicação muito fácil até, que é o Fitzpatrick, ou melhor, o Fitztragic, porque basicamente ele que gerou todas essas questões. Pelo menos 2 delas, a culpa foi única e exclusiva dele. Teve uma interceptação, a do Mike Hilton, que realmente o Bostic veio no blitz e conseguiu desviar a bola. Na verdade, a bola bateu no capacete dele, né? E terminou nas mãos do Hilton. Mas as outras 2, o Fitzpatrick simplesmente ele deu ouro ao bandido. Foi muito mais demérito dele do que mérito da nossa defesa. Então, acredito eu que a defesa não foi tão bem como talvez os números indiquem. Mais pontos negativos. O pass rush. Conseguimos apenas 3 sacks, que não é um número exatamente ruim, mas também não é um número exatamente bom. É um número razoável. O problema foi o modo que nós conseguimos esses 3 sacks. E eu digo isso pelo seguinte. Eu também notei que quando a gente mandava apenas 4 jogadores na pressão, a linha ofensiva dos Bucks conseguia contornar a situação de um modo muito fácil. Eles conseguiam deixar bastante espaço para o Fitzpatrick lançar a bola e ele basicamente não era incomodado. Então, a partir do momento que o Keith Butler e o resto da comissão técnica, eles perceberam isso, eles começaram a mandar cada vez mais blitz. Eles começaram a mandar linebacker, começaram a mandar cornerback, safety, enfim. Foi até um ponto positivo que eu esqueci de comentar, que eles modificaram um pouco a defesa, eles tentaram variar, pelo menos nesse aspecto. Mas vira ponto negativo pelo fato da nossa DL, entre aspas, das jogadas que nós mandamos apenas 4 jogadores, elas não terem surtido tanto efeito assim no pass rush. A gente conseguiu os sacks na maioria das vezes quando a gente mandou blitz. Então, fica um ponto negativo pelo fato da gente não ter conseguido gerar muita pressão com apenas 4 jogadores. Mais um ponto negativo. Eu senti que a gente não correu muito com a bola. Em várias porções do jogo, vários momentos do jogo, o Big Ben teve que puxar para si, ou seja, fazer várias jogadas sem nenhum corredor, com o pessoal espaçado, com vários wide receivers, com vários tight ends, enfim. Ele realmente teve que utilizar muito do jogo aéreo. Eu sei que o Big Ben gosta disso, que ele gosta de ir do no-huddle, que ele gosta de tomar as rédeas do ataque, mas eu achei que foi um pouco demais. Eu achei que a gente podia ter corrido mais com a bola, e isso no final do jogo quase que custava caro, porque os Bucks chegaram muito perto de empatar ou virar o jogo, até mesmo virar, e isso pra mim foi resultado de poucas corridas, ou seja, se o passe era incompleto, parava o relógio. Então acredito eu que se a gente tivesse corrido mais com a bola, o relógio teria andado mais e não teríamos sofrido tantos sustos. Por fim, um ponto negativaço, não chega a ser negativo, é um ponto negativaço, que foram as faltas. Eu não tenho nem ideia de quantas faltas a gente cometeu, quantas jardas a gente perdeu. Eu perdi a conta quando estava eu acho que eram 9 faltas para menos 120 jardas, uma coisa assim. Isso é um absurdo, isso simplesmente tem que mudar. A gente sabe que a NFL agora está com essa verdadeira frescura do roughing the passer, que você não pode basicamente tocar no quarterback porque eles marcam falta, e a gente também sofreu
sofreu com isso, mas a gente tá cometendo muitas faltas, muitos holdings, muitos shifts ilegais, enfim, muitas faltas mesmo que estão nos prejudicando, cara, estão nos prejudicando. Os Steelers são, se eu não me engano, o segundo time com mais faltas na temporada, apenas atrás do Buffalo Bills, e desde 1940 somos o terceiro, acho que é o segundo time com mais faltas na história. Então, para vocês terem uma noção. No caso, atrás do Buffalo Bills até a semana 2, né? Já contando com a semana 3, nós somos o segundo time na história com mais faltas durante as 3 primeiras semanas. Isso tem que parar. O Tomlin tem que chegar ali, tem que chegar no pessoal, tem que puxar a orelha, tem que dizer para eles pararem dessa infantilidade, para eles prestarem mais atenção, porque isso aí ainda vai nos custar caro. Já nos custou caro contra os Browns, já nos custou caro contra os Chiefs, quase que nos custava caro contra o Buccaneers. Então o Tomlin tem que dar um puxão de orelha no pessoal. E ainda mais uma coisa de ponto negativo que eu lembrei agora, é a falta de disciplina dos jogadores. Muitas faltas foram por pura falta de disciplina. Inclusive uma falta do DHB, que ele discutiu com o árbitro, gritou com o árbitro. Então, enfim, levou 15 jardinhas na cabeça para ficar calmo e pronto. Eu acho que o Tomlin, de novo, tem que puxar a orelha do pessoal, porque do jeito que tá, não pode ficar não. A gente tá cometendo muitas faltas e no final do jogo isso aí é um grande diferencial. Além disso, é a segunda semana seguida que a gente tem falta de 12 men na defesa e é simplesmente inaceitável ter falta de 12 men na defesa. Semana passada foi bem ridículo, porque foi numa situação de hurry up do ataque deles. Aliás, semana passada não, foi contra o Browns, né? Foi contra o Browns e semana passada, ou seja, são 2 semanas seguidas. Essa é a terceira semana seguida que a gente tem falta de 12 men no campo defensivo. Então, primeiro, falta de comunicação, segundo, falta de disciplina e terceiro, falta de comando do Butler, né? Pelo amor de Deus, velho. Puta que pariu. Simplesmente a sua unidade não tá tendo noção de quantas pessoas tem em campo. Isso tá errado, porra. Tem que controlar isso de todo jeito. Você fala do Butler agora, Caio, e eu lembrei de mais um ponto negativo. Eu penso na maravilha. Cara, os erros mentais da defesa. É muito ponto negativo, velho. Erros mentais da defesa, assim, parece até que é uma questão rotineira com o nosso time, mas é a pura realidade. Como vocês bem escutaram no programa passado, a gente falou que a defesa ia tentar simplificar as coisas, que ia tentar melhorar. E assim, durante vários momentos a gente viu que a defesa continua tendo erros, principalmente na secundária. De jogadores não sabendo qual é a zona deles, de jogadores confundindo a marcação. Assim, até no primeiro touchdown, que foi o touchdown do Cameron Brate, que abriu o jogo para o Buccaneers, foi uma falha de marcação. Então, assim, a gente não pode ficar cometendo esses erros primários, porque, convenhamos, a nossa defesa já não é tão boa assim. E ainda mais quando fica cometendo esses erros mentais que são totalmente corrigíveis, complica ainda mais a nossa situação. O que mais ficou dessa partida em relação a isso foi aquele TD que o Goodwin ia fazer, de não sei quantas jardas, que ele caiu no chão e ninguém tocou nele. E só foi revertido porque, por sorte, na hora que ele caiu, ele mesmo tocou com o pé no ombro do Hilton. E aí o juiz entendeu que isso seria um down by contact, enfim. Assim, eu nem concordo muito, mas regra é regra, né? Se tá na regra, a gente tem que seguir. Então, se não fosse essa nossa sorte do jogador de ataque ter tocado no jogador de defesa, porque não foi o contrário. Não foi o Hilton que tocou nele por querer. Foi que no momento que ele caiu no chão, por azar dele, o jogador de ataque tocou no Hilton, a jogada acabou ali e na revisão eles tiraram corretamente o touchdown. Mas se não tivesse tocado, simplesmente os 4 jogadores ali, o Edmonds, o Hilton, o Bostic, todos eles ali pararam e não fizeram nada. O Goodwin se levantou e correu para a endzone, como ele devia, como é o dever dele, né? Então, demos sorte nessa jogada, mas os erros mentais da defesa continuam aí e preocupam bastante. Bom, depois de falarmos dos pontos negativos e positivos contra os Buccaneers, a gente passa para comentar de uma notícia que chegou aí nos últimos dias que deu o que falar, a questão do Le'Veon Bell. Foi veiculado aí na mídia americana que o New York Jets estaria bastante interessado em contratar o jogador e que, inclusive, teria entrado em contato com os Steelers acerca dessa possibilidade. Afinal de contas, também foi veiculado que
que os Steelers começariam a estar dispostos a ouvir propostas pelo Bell, né? Depois de 2 semanas desse holdout ainda. Então, é algo a ficar de olho nessas próximas semanas. Caio, essa situação do Bell, o holdout dele, o fato do time agora estar aberto a ouvir propostas, alguns times estarem interessados. O que é que você me diz? O que é que você acha disso tudo? Velho, assim, pra mim, um cara que pensava que isso aí não ia durar muito, que na semana 2 ou 3 já teria tudo isso resolvido, e o Bell já estaria de volta com o time treinando e já preparado pra jogar na próxima semana contra o Ravens, realmente é uma tapa na cara. Eu não levava que ia ser tão sério esse holdout aí do Bell, e isso nem eu, nem aparentemente o time, os Steelers levava tanto a sério quanto tá sendo realmente tomado. Está tomando uma proporção muito grande. Eu acho que está chegando o momento de que o Steelers percebeu de que o valor do Bell não é tão alto quanto o time pensa, para o time, em relação ao time. O time valorizava muito ele, e ele está mostrando que realmente o futuro dele não deve estar em Pittsburgh. Eu particularmente tenho uma opinião diferente sobre toda essa confusão. Todo mundo sabe que eu sou um cara que toma o lado do Bell pelo fato de eu ser um fã incrivelmente absurdo do cara. Eu sou muito fã do Le'Veon Bell. Ele é o meu jogador favorito dos Steelers desde 2015, eu diria mais ou menos 2014, 2015. Então, eu sou bem parcial quando eu digo que eu prefiro que o time pague o Bell de algum jeito, nem que seja para passar os próximos anos reestruturando um bocado de gente, inclusive ele, para poder continuar sendo um time contender e fazendo moves aí na free agency e abrindo espaço para o draft. Porém, eu sei que o Steelers é um time muito conservador e que isso já parece ser fora de cogitação. Então, esses rumores do Jets apareceram aparentemente para o time em boa hora. O time já está claramente avaliando qual seria aí o valor do Bell no mercado, o seu estoque, como diria aí no mercado. E eu acho que do jeito que as coisas estão desenrolando, nos próximos dias a gente deve ter alguma notícia em relação ao futuro do Bell. Se vai ser no Steelers, que muito provavelmente não será. Se vai ser em outro time, envolvido numa troca. O Jets mostrou interesse, mas eu acho que tem mais time aí mostrando interesse também. E o Steelers tem muitas needs no time, principalmente na defesa. A gente cansou de falar aqui hoje o quanto a gente precisa de mais um cornerback, mais um linebacker top na posição. Então, assim, não é segredo para ninguém que o Le'Veon Bell tá com a cabeça bem distante de Pittsburgh. Ele tá festejando a vida dele lá em Miami, e não é uma coisa que pegou muito bem pro front office dos Steelers, que parece finalmente tá se inclinando para se desfazer do All-Pro aí, do running back que é um All-Pro, e infelizmente vai tomar o rumo que, ao meu ver, era o pior dos rumos possíveis, que é Le'Veon Bell não continuando a sua carreira no Pittsburgh Steelers. Essa questão toda é muito atípica pra gente. Afinal de contas, sabemos que os Steelers têm um modo singular de negociar com jogadores, um time que a gente raramente vê, pelo menos até a temporada passada, a gente raramente via ter muito drama. É algo que, assim, eles conseguem conter muito as notícias, eles, assim, raramente é vazado algo de muito importante dos Steelers na mídia, mas realmente com essa situação do Bell, que é uma situação muito atípica, a gente tá tendo alguns problemas. E, assim, eu realmente acho que depois disso tudo, o futuro dele não é aqui. Eu já achava isso quando ele se recusou a assinar o contrato, mas talvez ele saia mais cedo do que a gente pensava. Acho que todos nós pensávamos que ele pelo menos ia terminar a temporada aqui, seja jogando ou não, mas ia terminar. Então, depois dessa notícia que o time está disposto a trocá-lo, eu já acredito que uma troca vai ser concretizada para que ele jogue o resto da temporada em outro time. Essa troca dele é um pouco complicada porque ele não assinou a tag, e assim, para ele ser trocado, ele teria que assinar a tag antes de qualquer coisa. E pelo fato dele não tá com contrato, tá apenas com a proposta da tag na mesa, o time que trocar por ele também não vai poder assinar um contrato de longa duração com ele
dele nessa temporada. O que aconteceria seria o seguinte, ele assinaria tag, seria trocado, e esse time basicamente pagaria tag, pagaria quase $1 milhão por jogo que o Bell apareça, que o Bell entre em campo, ou pelo menos esteja no roster principal, né? Portanto, não é uma troca muito fácil, afinal de contas, o time interessado no Bell não vai ter muita garantia que ele vá assinar um contrato de longa duração depois. Quando essa temporada acabar, inevitavelmente, ele vai ser um free agent, então esse time aí perderia muito poder sobre a negociação. Ele realmente teria que confiar muito na palavra do Bell, muito na palavra do agente do Bell, para que quando a troca for feita, for concretizada, for oficializada, eles com certeza já vão ter entre aspas, um contrato pré-assinado, de um contrato mais longo, para que assim que a temporada acabe, que ele possa assinar, ele assine. Mas, de novo, é algo de palavra, não é algo escrito, não é nada certo. Então, isso, infelizmente, tira um pouco do valor do Bell em questão de picks que a gente ganha de volta. Por isso tudo, fica na verdade, um sentimento ruim pra gente. Eu acho que você concorda comigo, Caio, que ninguém queria que o Bell terminasse a história dele por aqui desse modo. Mas, infelizmente, é como os jogadores falam, na verdade, é um business, né? É um negócio. A NFL é um negócio. E cada um ali só tá querendo proteger os seus interesses. Os interesses do Bell, infelizmente, não batem com as vontades e necessidades do time nesse momento. A gente não tem o cap pra dar o que o Bell tá querendo. A gente até ofereceu um contrato muito bom pra ele, mas ele não aceitou. Então, é isso. É bola pra frente, siga lá a pelota e começar a vida sem o Bell. A gente já tá tendo uma pequena noção de como será essa vida sem o Bell nesses primeiros jogos. E, sinceramente, assim, claro que a gente perde muita coisa sem o Bell, mas eu também não acho que vai ser o fim do mundo. Eu acho que o James Conner tá aí e tá desempenhando um papel muito bom em campo. Passados essa questão do Bell, a gente já pode ir para as perguntas da audiência. Não é não, Caio? Com certeza, vamos lá. Vamos escutar aí o que a galera quer saber aí sobre os Steelers, o que a galera quer que a gente debata aqui sobre o nosso Steelers. Vamos lá, que o programa é ao vivo e eu vou abrir a aba agora das perguntas. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né, Germano? Quem sabe faz ao vivo, exatamente. Vamos lá. Primeiro, uma pergunta do Leonardo SM, que é o Leo SM10 no Twitter. É uma pergunta direcionada ao Ricardo, na verdade, né? Perguntando se ele já foi no Prement Bros, que é aquela, não sei se o nome correto é sanduicheria, enfim. É um local lá muito famoso de Pittsburgh que faz sanduíches que os jogadores vivem comentando. Então aí a gente deixa no ar, deixa para quando o Ricardo voltar ele responder essa pergunta, tá bom, Leonardo? Mas pelo que eu conheço dele, se ele tiver a oportunidade, com certeza ele vai. É um restaurante tradicional de Pittsburgh, né? Toda vez que o Steelers drafta um jogador, o first round pick, tradicionalmente num dia depois do draft, ele vai lá para Pittsburgh visitar, conhecer a cidade, e o primeiro lugar que ele vai fazer refeição, vai comer lá, é o Prement Bros, que é essa sanduicheria aí super famosa, que tem o famoso hambúrguer com tudo, sanduíche com tudo, com hambúrguer, com presunto, ovo, queijo, batata frita, tudo que bacon, tudo que faz muito bem à saúde. Rapaz, bateu até fome aqui. Maionese, barbecue, tudo que você pensar aí de bom tem nesse sanduíche. Foi uma ideia genial. Que beleza. Então, eu estou com inveja do Ricardo, porque eu tenho certeza que ele vai nos mandar foto. Bom, voltando. Segunda pergunta é do José Ortiz. Ele está perguntando com qual jogador vocês ficam mais frustrados assistindo. Acho que essa resposta, assim, que a minha e a sua, Caio, vão ser a mesma resposta. Mas eu digo logo o meu. O que eu fico mais frustrado e vou além. O que eu fico mais puto é vendo o Art Burns jogar. O que é que você me diz? Poxa, Germano, eu vou ser muito sincero. Art Burns não é um cara que eu, em algum momento, achei que fosse ter desempenho bom. Todo mundo sabe que eu sou um crítico muito grande do cara. Nunca achei que ele fosse se desenvolver. Nunca vi o upside que as pessoas viam nele. Nunca vi ele como um bom pick de first round. Sempre achei ele um cara de final de second para início de terceiro round. Então, na minha opinião, nunca foi um cara que eu esperei muita coisa em relação a ele. Eu tive mais aquela situação de o que vier de lucro vai ser surpresa e vai ser uma surpresa boa. Então, não vejo como ele ser um cara que me frustra. Eu acho que Bud Dupree me frustra muito mais com ele quando ele tem performance abaixo da média. O Dupree também é uma boa
é uma boa escolha, mas ainda assim, para mim, eu acho que o Burns, ele me deixa mais puto, porque foi uma escolha de primeira rodada, assim como o Dupree, mas acho que pela situação toda, né, porque ele foi um baita de um reach, e hoje a gente pode dizer isso com certeza. É um cara que é titular desde basicamente o momento que chegou, mas até hoje não demonstrou por que foi uma escolha de primeira rodada. É um cara que sempre é queimado, sempre tá na posição errada, erros mentais, enfim, comete faltas de vez em quando que nos custam em situações críticas de jogo, né, que nos custam até vitórias em algumas oportunidades. Isso já aconteceu. Então, por isso que eu fico mais frustrado, fico mais puto com o Burns do que com o Dupree. A próxima pergunta, ela vai ser do Igor Matos. Ele pergunta o que nós achamos do bom momento da defesa quando mandamos várias blitz com linebackers. O que você acha, Caio? Assim, eu já comentei anteriormente no programa que eu até achei um ponto negativo essa questão de que a defesa só conseguiu dar pressão no Fitzpatrick, no quarterback adversário, utilizando-se de blitz. Então, para mim, de novo, foi um ponto negativo. Eu acho que uma defesa tem que conseguir pressão com os 4 jogadores. Se ela só consegue pressão mandando blitz, mandando mais de 4, 5, 6, isso é uma coisa que precisa melhorar, porque nem sempre a secundária que fica como é a palavra que eu posso utilizar, que fica desguarnecida, a secundária acaba ficando desfalcada, e isso pode acarretar em big plays. Então, para mim, é um ponto negativo. Mas o que é que você me diz, Caio? Bem, tirando o fato de que, incrivelmente, o único sack do Bud Dupree no jogo foi um sack num former rush, e foi um sack bem interessante. Realmente é bem frustrante ver o time só conseguir colocar pressão no quarterback, ou na maioria das vezes colocar pressão sem situação de blitz, até porque a gente tem uma DL bem cara, então não esperava que a gente só conseguisse colocar pressão no quarterback em situações de blitz. Mais uma pergunta, dessa vez do Alexandre Denes, que é o Xandinés no Twitter. Qual a chance de trazer alguém free agent para o lado direito da secundária, que de acordo com ele seria na questão do Burns e do Cody Sensabaugh? Olha, eu tava pensando sobre isso hoje. Dinheiro a gente não tem para fazer nenhum move espetacular na free agency. Isso aí todo mundo sabe, o Steelers deve ter hoje no máximo 3 milhões ali de cap aberto. Se o Steelers trocar o Bell, vamos supor, por picks e não jogadores que venham e consumam esse nosso salary cap, então a gente vai ter uma abertura bem interessante no cap. O Steelers poderia ter ali alguns nomes interessantes que estão livres na free agency, como Brashon Breeland, mas parece que ele já está em contato com outros times aí, dificilmente vai durar tanto tempo livre na free agency. Não sei quantos nomes de cornerback tem livre aí que sejam interessantes, mas no momento eu só vejo o Brashon Breeland e acho muito difícil que num tempo curto de troca do Bell, cap aberto e assinatura dele, acho muito difícil isso acontecer. Muito improvável. Muito mais fácil que o Steelers numa possível trade relacionando o Bell consiga trazer alguém para jogar aí no lugar do Burns, para esse vácuo que o Burns deixa do lado direito da nossa defesa. Já que você tocou no nome do Bell, eu vou mandar a pergunta do Leonardo Badalotti. Eu me perdi aqui, mas achei. É o Léo Badalotti no Twitter. Qual é o valor de troca em picks do Bell no momento? O que é que o Bell valeria em questão de picks no momento? Essa aí eu vou tentar responder. Acredito eu que o Bell é um jogador muito bom, um jogador sensacional, que realmente faz a diferença. Então, por si só, ele teria um valor alto. Porém, pelo que a gente já comentou aqui quando falamos do Bell, a questão da tag, a questão que o time quer assinar com ele não vai ter muitas garantias, enfim. E também porque eles sabem que o jogador não está feliz em Pittsburgh, e também pelo valor que o time teria que desembolsar para contratá-lo em um contrato de longa duração. Acredito eu que, no máximo, uma escolha de terceira rodada. Infelizmente, vamos estar trocando ele barato, mas é a realidade. É o contexto. Acho que muito mais que isso a gente não consegue, não. Para mim, uma pick de terceira rodada seria um valor justo para ele no mercado. Apesar de que, de novo, eu acho que ele valeria muito mais pelo jogador que é. Mas por todas as circunstâncias que a gente já falou aqui no programa, e também pelo fato do jogador claramente não estar satisfeito em Pittsburgh, eu acho que, na melhor das hipóteses, uma escolha de terceiro round seria uma troca justa por ele. De acordo, Germano, de acordo. Infelizmente, o running back não é tão bem avaliado assim na liga hoje em dia, infelizmente.
apesar de eu partir da premissa de que o Bell é um tipo de jogador que se chama um jogador de geração. Eu acho que não tem ninguém na geração do Bell, no nível dele, que se compare a ele, que chegue perto do nível de performance dele. Vão dizer Ezekiel Elliott, vão dizer Gurley. Ninguém revolucionou o jogo corrido como Le'Veon Bell. Ninguém tem a quantidade de toques na bola que o Le'Veon Bell tem na temporada. Le'Veon Bell teve 85 recepções na temporada passada para aí acho que 700 jardas, ou foi 600 e alguma coisa. Isso aí é mais tanto jarda recebida quanto recepção feita pelo Le'Veon Bell do que uma porrada de wide receiver 1 na liga. E o wide receiver 2 ainda mais. Então o Bell, para mim, é um 3-down back que assim, não vejo nas gerações anteriores ninguém parecido com ele, que tenha revolucionado o jeito de correr na liga com a paciência que ele tem e que tem a habilidade que ele tem no bloqueio contra blitz no jogo aéreo, em recepções de passes, corridas em espaços muito curtos e além disso, correr rotas extremamente complexas. Acho que para um running back ele é extremamente especial, mas a liga não avalia running backs altos. Então, no final das contas, a gente vai receber aí, no máximo, uma pick late first, de alguém que tenha mais de uma pick no primeiro round, isso é sendo muito otimista. Acho que segundo round, ou até um terceiro round, ou um jogador, seria muito mais fácil aí para fazer essa trade acontecer com os Steelers. E agora eu vou juntar duas perguntas em uma só, que são as perguntas do Dinho Figueira e também do Diego Evaristo. Basicamente, eles querem saber duas coisas. Primeiro, se a gente enxerga alguma melhora na defesa nesse jogo contra o Buccaneers, e também se a gente acha que o coaching staff vai conseguir acertar a defesa até o final da temporada. E se caso a gente achar que não, se é melhor já ir pensando no draft do ano que vem. Que melhorou, eu acho que não necessariamente melhorou em nível em fato da defesa ter jogado melhor sistematicamente. A gente apenas jogou contra um ataque que não era tão bom quanto o de Kansas City Chiefs. Mas, por outro lado, a defesa teve uma performance melhor, né? Obviamente, teve 4 turnovers no jogo. Bem interessante esse número de turnovers, isso é muito bom para o nosso ataque. Então, certamente, houve melhora no sentido, na questão de resultados em campo. Mas questão de performance continua muito preocupante. Quanto ao coaching staff ajustar a defesa, infelizmente eu acho que não. Porque esse coaching staff tá aí, é o mesmo há 3 anos para essa defesa e não conseguiu ajustar até agora, então eu não vejo daqui pro fim do ano eles fazendo aí uma mágica e conseguir ajustar alguma coisa, porque não tem como, eu não vejo nenhuma peça emergindo ao ponto de chegar e mudar tudo na defesa. Em questão de se já é momento para pensar no draft, não sei se já é para pensar no draft, mas certamente eu já penso em nomes para inside linebacker para o próximo ano, que é claramente a nossa maior need no roster e é onde o Steelers deve focar aí as suas atenções para o draft de 2019, mas ainda é muito cedo para pensar no draft. Vamos ver aí como é que vai ser o desenvolver dessa temporada e torcer para que no próximo draft a gente tenha a dor de cabeça de quem escolher na 32ª escolha. Sobre a defesa ter melhorado ou não, eu digo o seguinte: ela pelo menos não piorou, o que já é muita coisa na situação atual. E sobre a questão de acertar a defesa, acredito eu que, não digo nem acertar, mas que vai melhorar. Eu tenho fé que o Keith Butler vai conseguir corrigir alguns erros defensivos. Na verdade, seja ele ou seja os próprios jogadores que conversam ali e dão um jeito, mas eu acho que vai acabar melhorando. E é como o Caio falou, a gente tá sempre pensando no draft. Inside linebacker pra mim é nível número 1 no momento, então já é bom ficar de olho em alguns nomes, porque pelo jeito vamos precisar. E para terminar a rodada de perguntas da audiência de hoje, uma pergunta diferente, cara, uma pergunta diferente, que geralmente a gente não tem, que é do nosso colega do Tampa Bay Buccaneers Brasil. Ele disse que tá triste com a derrota, né? Mas ele quer saber o que nós achamos dos Bucs, ou seja, a nossa impressão do adversário da última partida. É uma pergunta que a gente nunca teve, acredito eu, pelo menos que eu não lembro, mas é bem interessante. Eu achei bem legal ele ter perguntado isso. E aí você quer começar respondendo ou quer que eu comece? Eu vou responder rápido, Germano. Assim, gostei muito do time do Bucs, já vinha gostando da temporada e aí realmente o time do Bucs está de parabéns por ter um ataque muito dinâmico, um jogo aéreo espetacular. Ryan Fitzpatrick conduziu muito bem e, na minha opinião, eu acho que o James Winston vai fazer um trabalho ainda melhor. Eu vejo muito talento aí no James Winston.
ele vai ter pressão. Se isso não afetar ele e ele tiver tranquilidade para usar todo o talento que ele tem, ele vai conduzir muito bem esse ataque. É um ataque muito bom. O Bucks me impressionou com a facilidade de que saiu para um déficit de 20 pontos para 3, sem cometer turnovers, e que vinha cometendo no primeiro quarto. Em relação à defesa, achei um pass rush bem interessante do Bucks. Não sei se isso vinha sendo um problema nas últimas temporadas. Gerald McCoy dispensa comentários. Boa partida do JPP. E a secundária do Bucks, que é um pouquinho preocupante, né? Eles têm um grupo de linebacker muito bom. Acabou com o jogo corrido do Steelers ontem, só conseguimos correr ali no final do jogo, aquelas corridas do Conner que praticamente matou o jogo. Mas tirando isso, eu gostei muito do time do Bucks. Acho um time muito acertadinho, muito organizado. Um time que vai dar muito trabalho para os times da AFC North nessa temporada, viu? Não sei se alguém vai ser capaz de ganhar desse Bucks. Não vejo o Browns nem o Ravens ganhando desse Bucks. Talvez o Bengals, que vem muito bem nessa temporada. Mas vai ser um time bem difícil de se bater. Assina embaixo, concordo com tudo que você falou, Caio. Só acrescentaria o seguinte: eu também me preocupo um pouco a questão do jogo terrestre dos Bucks. Eu acho que os Bucks estão se utilizando muito do jogo aéreo, confiando muito no Fitzpatrick, que até agora tem dado resultado, tem tido um certo sucesso, né? Afinal de contas, ele é o quarterback que mais lançou jardas na NFL. Detalhe, Big Ben é o segundo. Então, a falta do jogo terrestre dos Bucks me preocupa um pouco, por várias razões. Primeiro, porque eu acho que um time tem que ser mais equilibrado, tem que ter um equilíbrio muito grande entre o ataque aéreo e o ataque terrestre. E os Bucks, no momento, não estão fazendo isso. E também pelo fato de que eu tenho o Peyton Barber no Fantasy e estou decepcionado, porque simplesmente ele não pontua bem. Meu amigo, por favor, corra um pouquinho mais. Se você estiver me ouvindo, o técnico dos Bucks, que eu nem lembro o nome de quem é mais, por favor. É o Dirk Coder. Dirk Coder é o nome dele. Esse cicrano aí, o Dirk Coder, por favor, meu amigo, corra mais com o Peyton Barber. Eu tô precisando. É uma liga de 16 times, a liga do Black Yellow BR. Running back é ouro, por favor. Eu escolhi o Barber cedo, então, meu amigo, me dê uma ajudinha. Mas enfim, eu concordo com tudo que você falou, Caio. Acredito que o Buccaneers é um time bem interessante, é um time bom, tem um pass rush bom, tem um ataque bem variado, bem diversificado, mas que, na minha opinião, deveria tentar correr mais com a bola, até por questões de relógio mesmo. E outra coisa, não sei se o Winston volta, né, para ser titular. Provavelmente deve voltar, mas do jeito que o Fitzpatrick tá jogando, também é um pouco complicado tirá-lo agora, mas por experiência até própria nossa, né, com os Steelers, a gente sabe que ter um jogo corrido é muito importante, e isso no momento tá faltando para o Buccaneers. E posso ser bem sincero para terminar aí sobre o Buccaneers, claro. Cara, simplesmente bota o rookie em campo, velho. Ronald Jones é muito bom. Eu não quero saber de tem problema disciplinar, não tá estudando tudo no playbook. Velho, o Ronald Jones foi um playmaker no college. Bota um cara em campo, vê o que ele pode mostrar. Não tem como ele mostrar menos do que Peyton Barber e Jacquizz Rodgers mostrou ontem à noite. Não tem como. Eles foram bem abaixo do que eu esperava que fosse ser o ataque corrido do Bucks essa temporada. E o Ronald Jones tá no roster, tá parado. Testa o cara, pô. Seria a minha dica aí para o torcedor do Bucks querer. O cara é bom, velho. Eu ia partir pros matchups do próximo jogo, mas vou fazer apenas mais uma perguntinha, que eu acho interessante também, que é a pergunta do nosso amigo, deixa eu procurar o nome dele aqui, é nosso amigo Pedro Mastrangelo. Ele pergunta quais as chances de pós-temporada do time, na nossa opinião. Eu vou também responder essa aí logo. Acho que nós temos, inclusive, boas chances de pós-temporada pelo seguinte: nós fazemos 7 dos 8 jogos da divisão na primeira metade da temporada. Então, assim, a gente vai enfrentar Ravens 2 vezes, vai enfrentar Browns 2 vezes e vai enfrentar o Bengals 1 vez na primeira metade da temporada. Se nós formos bem nesses jogos, na verdade, a nossa chance de pós-temporada é bem alta. Afinal de contas, uma vitória nossa significa também uma derrota dos nossos rivais diretos de divisão. E não tá muito longe, não. A gente tá uma vitória, uma derrota e um empate, e o Bengals e os Ravens, se eu não me engano, estão com 2 vitórias e uma derrota. Então, estamos, digamos assim, meio jogo atrás, o que é facilmente contornado. Então, acredito eu que chances de pós-temporada, que no nosso caso, elas são até boas.
Bem, eu vou numa linha mais pessimista do que Germano. Germano tá numa linha mais otimista que eu. Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir pós-temporada nessa temporada. Eu não vejo o Steelers no momento emergindo e ganhando várias partidas seguidas. Eu vejo muito problema nesse time. Não temos mais o ataque explosivo que tínhamos no ano passado com o Bell. Então, para mim é um ponto negativo, que era algo que sustentava o time por muitos jogos. Quando você anota quase 40 pontos todo jogo, fica difícil perder, a não ser que a sua defesa seja quase sabotadora, como foi contra os Jags no ano passado. Então, eu não vejo o ataque no mesmo nível do ano passado, capaz de botar quase 40 pontos por jogo. Vai ser uma temporada muito difícil, muitos times na AFC estão emergindo de uma maneira bem interessante, e vai ser complicado brigar pelo wild card. Até o próprio Patriots, que vem sendo unanimidade nos últimos anos na AFC, vem tendo problemas nesse início de temporada. Então vai ser um ano bem difícil para conseguir para os playoffs. Se você me perguntar se eu tenho esperança, eu tenho. Eu acho que a gente vai para o wild card, não acho que a gente ganha a divisão esse ano. Eu acho que tem times mais competentes que o nosso na nossa divisão esse ano, até aqui, pelo menos é o que vem mostrando. Mas, quando se tem um cara chamado Ben Roethlisberger comandando um ataque do jeito que ele vem comandando, tudo é possível. Então, eu me abraço na esperança do nosso quarterback conseguir conduzir mais uma vez esse time para uma pós-temporada. E, por favor, Deus, cuide do Big Ben, faça com que ele não se machuque, porque a chave da vitória está ali, no nosso... Exatamente. Com a saída do Bell, eu não tenho dúvidas que reside 100% no Big Ben. Muito bem, muito bem. Bom, estamos chegando na fase final do programa. Vamos lá, vamos para matchups do próximo jogo. Primeiro, qual vai ser o próximo jogo? Semana 4, contra os Ravens, Sunday Night Football, Prime Time de novo. Segunda semana seguida que a gente vai atuar no Prime Time. Então, assim, um jogo de divisão contra o nosso maior rival, que eu falo sem pestanejar. Nunca é um jogo fácil, geralmente é um jogo de poucos pontos. Quer dizer, nos últimos 2 anos tem variado um pouquinho disso aí, mas é um jogo acirrado. É um jogo que geralmente se decide com apenas uma posse de bola. Então, e também assim, é um jogo especial para todos nós, né? Ganhar do Ravens sempre é mais gostoso. Caio, me dá um matchup aí, uma coisa que você tá ansioso para ver nesse jogo do próximo domingo. Olha, certamente é nosso OL contra a DL deles, né, velho? Eles têm uma DL muito forte, que mais uma vez vem bem carregada para essa temporada, e a gente com um OL que vem baleada, cambaleando. Mas esse jogo contra os Ravens, velho, ano vem, e eles são decididos nas trincheiras. E mais uma vez vai ser decidido quem ganhar o jogo nas trincheiras. Acho que a nossa OL, como nenhuma partida no ano, vai ser importante para abrir espaço para James Conner conseguir guiar a gente para a vitória, porque sempre que a gente joga contra o Ravens, o jogo corrida é decisivo. Muito físico, muito físico. Eu acho que é um matchup e talvez mais importante para o jogo de domingo. Realmente, concordo totalmente com você, porque o jogo contra os Ravens realmente se decide nas trincheiras. Então, o meu matchup vai ser para os Special Teams. A gente sabe que o Harbaugh era técnico de Special Teams, ou seja, um cara que conhece bastante da área. Geralmente os Ravens vão bem nesse aspecto de jogo. Então, é ficar de olho nos nossos Special Teams contra os Special Teams dele. Basicamente é isso. Afinal de contas, o Barry não está muito bem, o Boswell também não está muito bem, e a gente sabe que esses aspectos do jogo podem fazer muita diferença. A gente vai precisar, mais do que nunca, de uma performance boa, tanto de Boswell como de Barry, os especialistas que a gente tem. Então, é meu matchup para o próximo jogo, além de, claro, do duelo nas trincheiras, fica aí para os nossos Special Teams contra os Special Teams deles. Então, passados essas questões do matchup, e agora também no finalzinho do programa, vamos para as nossas considerações finais. Caio, diga aí suas considerações finais, porque o programa já está acabando. Bem, considerações finais, foi uma semana boa contra o Bucks, mais pontos positivos do que negativos, ao meu ver, principalmente pelo fato de a gente ter conseguido a vitória, e no final do dia o que mais importa é que a gente ganhe o jogo. Então, vamos ver se o nosso coaching staff corrige alguns erros dessa defesa para a próxima semana contra os Ravens.
e esse time aí consegue achar motivação para poder parar o ataque dos Ravens, como vem conseguindo parar nas últimas temporadas, e espero que nesse jogo contra os Ravens finalmente a gente veja uma sintonia Big Ben e Antonio Brown, como a gente não viu ainda nessa temporada, como a gente via nas temporadas anteriores, porque eles são muito decisivos para os Steelers. Os dois jogadores são imprescindíveis quando a gente precisa ganhar jogo, principalmente em um rival de divisão, e torcer também para a gente ter uma OL completa nesse jogo. Vai fazer muita diferença ter De Castro e Gilbert de volta ali no huddle. São caras que fazem falta sim, no final do dia fazem falta, e é como eu disse, o jogo contra o Ravens é decidido nas trincheiras e eles vão ser importantíssimos para isso. E para terminar, vamos ver se dessa vez a gente bota um pouquinho do veneno do Horrible para ele, né? Vamos ver se o Ryan Switzer mostra um pouquinho que pela primeira vez a gente talvez tenha um melhor return specialist em campo contra os Ravens. Quem sabe aí um retorno de punt para touchdown. Para o Harbaugh sentir um pouquinho do veneno dele, seria bem legal. Muito bem. Bom, minhas considerações finais vão ser bem simples. Eu espero que eu tenha me saído bem nessa função nova, apesar do nervosismo, mas foi uma experiência nova que eu gostei bastante. E para as considerações finais em si, eu fico bastante animado com o próximo jogo, um jogo de divisão, um jogo contra o nosso maior rival, que sempre é legal de assistir. É aquilo, é 880, é tudo ou nada. Ou você sai arrasado com a derrota, ou você sai simplesmente peidando arroz com a vitória, como diria o nosso colega Renato Cavallari. Então, para mim vai ser um dos jogos mais esperados do ano. Eu espero que o nosso lado saia vencedor novamente, porque nos últimos confrontos, sempre importantíssimos, a gente, graças a Deus, tem tido sorte. Então, minhas considerações finais ficam para a importância desse jogo, e que todo torcedor dos Steelers não pode deixar de ver, não pode deixar de estar grudadinho na TV, na ESPN, para acompanhar essa partida. Por fim, fiquem de olho, porque o nosso amigo, nosso chefe, nosso companheiro de podcast, Ricardo Rezende, estará no jogo, em loco, fazendo uma cobertura espetacular para o nosso Instagram, para o nosso Twitter. Então, quem sabe, né? Quem sabe ali a câmera não foca nele. Estamos tentando ver se isso ocorre, mas... Se vocês verem aí um brasileiro, um cara com a camisa ali do Steelers, mas com a bandeira do Brasil, existe uma chance bem razoável de ser o nosso querido Ricardo Rezende, nosso chefe aí, que conduz a equipe e que estará no Sunday Night Football do Heinz Field. Espetacular. Que ele volte com a vitória, que seja um ótimo jogo e que ele se divirta bastante. Afinal de contas, é uma experiência única na vida. Ir para os Estados Unidos e ainda mais ver um jogo dos Steelers, que acredito eu ser sonho de todos nós. Então, que esse sonho seja realizado aí pelo Ricardo, que aproveitemos também bastante essa estadia dele lá, com as informações que ele está trazendo, com os vídeos, com as fotos que ele está tirando e nos mostrando, porque a gente acaba vivendo nosso sonho através dele, né? Então, fica registrado aí o nosso abraço pro nosso grande amigo Ricardo Rezende. Então, galera, é isso. Ficamos por aqui por hoje. Podcast número 88 do Black Yellow BR. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou fazer o final característico do Danilo, afinal de contas eu não sei fazer. Não vou mentir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e here we go. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.